Bom dia, amigos queridos, que hoje sejamos marcados pela bondade e o cuidado do Deus eterno. Que essa reflexão traga força, encorajamento e esperança no futuro que se apresenta diante de nós. Nossa reflexão hoje está em Lucas, capítulo 7, do versículo 30 até o versículo 35, que diz assim: Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista que jejuma e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Jesus traz aqui um confronto com os fariseus e os intérpretes da lei, e ele declara que os fariseus e os intérpretes da lei recusaram submeter-se ao batismo de João e assim rejeitaram o programa de Deus para o seu bem-estar. De fato, era impossível agradar a geração da qual eram os líderes. Jesus os compara aos meninos brincando na praça, quando ele diz: A que compararei essa presente geração? A maioria dessa geração seguiu aos líderes que rejeitaram o convite divino por meio de João e também por meio de Jesus. Eles não queriam brincar, nem de casamento, nem de enterro. Eram perversos, desobedientes, imprevisíveis e obstinados. Não importa o ministério que Deus usasse entre essa gente, eles fariam objeção. João Batista deu-lhes um exemplo de austeridade, ascetismo e abnegação. Eles não gostaram, mas criticaram-no como endemoniado. Pastor Russell Shedd, na sua Bíblia, diz, quando eles dizem que João Batista tem demônio, assim era explicado o comportamento não convencional. Depois acusaram a Jesus de ser endemoniado também. Nós temos outros textos que vão falar sobre isso. Eles também criticaram o Filho do Homem porque comia e bebia com publicanos, isto é, ele se identificou com os que ele veio abençoar. Mas os fariseus ainda eram infelizes. Eles o chamaram de glutão e bebedor de vinho. Jejum ou festa? Casamento ou enterro? João ou Jesus? Nada e ninguém lhes agradava. Quando eles acusam que Jesus bebia e comia, vivendo a vida normal e não a vida do nazireu como João Batista vivia. Mesmo assim, eles nem queriam João, nem queriam Jesus, como nós falamos anteriormente. Temos aqui uma frase de John Charles Riley que admoesta com as seguintes palavras: devemos desistir da ideia de tentar agradar a todo mundo. É impossível e a tentativa é mera perda de tempo. Devemos estar contentes de andar nos passos de Cristo e deixar o mundo dizer o que quiser. Não importa o que façamos, jamais o satisfaremos ou silenciaremos suas críticas malignas. Primeiro, achou falhas em João Batista e depois no seu bendito mestre, e continuarão cavilando e achando defeitos nos discípulos daquele mestre, enquanto um deles for deixado na terra. A Bíblia Conselheira traz também uma nota bem interessante sobre esse texto, quando vai falar do plano de Deus.
Aqueles que eram facilmente reconhecidos como pecadores, tais como os publicanos e as prostitutas, não tiveram dificuldade em aceitar a mensagem de João Batista, de reconhecer que estavam errados e se deixarem batizar em sinal de mudança de vida. Mas os fariseus e os intérpretes da lei não aceitaram o convite ao arrependimento feito por João. Assim, desde então, já se afastaram do convite para a salvação pela fé em Jesus. Não aceitaram um profeta eremita, exótico, sem vida social, mas também não aceitaram o Filho de Deus, que veio conviver com pecadores para salvá-los. Essa dupla estratégia é uma obra da sabedoria de Deus e a vida transformada dos que a aceitaram, reconhecendo seus pecados e crendo no Salvador, revela que verdadeiramente é Deus quem está promovendo essa transformação, criando as pessoas como seus filhos e como suas filhas. Esse texto de Lucas 7, ele vai ser concluído no versículo 35, quando diz: a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Aqui representa o próprio Salvador, a pequena minoria dos discípulos que o honra são os filhos da sabedoria. Mesmo que a maioria do povo rejeite, ainda seus verdadeiros seguidores vindicarão seus direitos pela vida de amor, santidade e devoção. Aqui, mais uma vez, eu quero ressaltar uma nota contra todos os legalistas, todas as pessoas que vivem obcecadas para cumprir a lei a todo custo, que o próprio Deus já nos ressalta, nos confirmando que só quem conseguiu cumprir a lei completa foi Cristo. Ainda a Bíblia vai nos dizer que a letra mata, mas o Espírito traz vida. E é exatamente por isso que os doutores da lei, todos aqueles que viviam guiados, obstinados atrás de cumprir uma lei austera, excessiva, dura, não aceitaram nem o testemunho de João, quanto mais o de Jesus, que abriu as portas e os braços para acolher todos os pecadores, porque ele mesmo declarou que os bons não precisam de médico, mas os doentes sim. Então, com muita humildade, nós acolhemos a vida do Cristo, a caminhada do Cristo e a sua palavra que nos convida a termos vida plena com Ele, não com a lei, mas com Ele. E hoje a reflexão é sobre isso, o convite e o acolhimento das palavras e da generosidade de um Deus cheio de misericórdia para com todos nós, os pecadores. Acolhemos o batismo de João, acolhemos o batismo de Jesus, acolhemos os novos dias e as novas práticas que o reino de Deus tem para todos nós, que amamos o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas. Uma ótima reflexão, um ótimo dia. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.